E nessa semana nós tivemos muitas mudanças que ocorreram com a administração do Hopi Hari e pegou todo mundo de surpresa. Muita gente ficou com medo do que o parque podia fechar, enfim, muita coisa complicada. É uma história assim que precisa de um entendimento maior, então por isso a gente está fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês o que aconteceu e o que vai acontecer com o Hopi Hari. E vocês lembram, pra quem segue a gente no Instagram, que a gente combinou que ia gravar esse vídeo? Então, tá saindo porque a gente combinou lá primeiro. Exato, então segue a gente lá, porque a gente também comentou tudo o que aconteceu até agora por lá. RapFanBR tá aparecendo aqui embaixo, mas antes de continuar assistindo o vídeo, se inscreva aqui no canal que vocês dão a maior força pra gente, tá bom, gente? Mas para ficar bem claro, a gente vai explicar para vocês tudo o que ocorreu para chegar nas decisões que estão ocorrendo hoje. O ano era 2016, o parque estava na pior fase já vista, né? A maioria das atrações paradas e uma das coisas mais delicadas, funcionários sem salário, sem pagamento. Era uma coisa assim terrível a situação que os funcionários passavam e que o parque também passava, tava né? Muito difícil e assim não tinha recurso para investir, para você poder retomar essas coisas, pagar os funcionários. Então ali no comecinho de 2017 o parque teve que ser fechado justamente porque não tinha mais condições, né, de operação. Era muito triste, na verdade. Sim, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa também. Todo mundo ficou muito assim com receio, né, se o parque voltaria a funcionar. Eu achei que já era, quando fechou. Eu também achei, sinceramente. E no final de 2016, José Luiz Abdala, que é conhecido como um grande empresário do ramo imobiliário, acabou comprando o parque. E ele tinha e tem grandes ideias para o Hopi Hari também, como City Walk, hotel. Mas isso são planos que a gente não sabe se vão ser postos em práticas, porque o Hopi Hari tem um plano de recuperação bem longo aí pela frente e é assunto para outro vídeo. E no começo de 2017, com o parque fechado, José Luiz Abdala convidou José Davi para fazer uma auditoria, ou seja, para fazer uma análise para saber se o parque poderia ser reaberto, né? E se era viável também a recuperação do mesmo, porque eram muitas dívidas, era muito dinheiro que tinha de ser investido. E eles precisavam dessa análise financeira mesmo. E aí, ao final dessa análise, José Davi concluiu que sim, era possível recuperar o Hopi Hari, não seria nada fácil, o trabalho era bem difícil, mas sim. Então, o Abdala convidou José Davi para ser presidente do parque e iniciar os trabalhos de recuperação. Mas aonde o IG entra dentro dessa história? Então, o IG, para quem não conhece, é o provedor de internet, famoso provedor, e o seu representante, que é o Nuno Vasconcelos, entrou junto com o Abdala naquela época de recuperação do Hopi Hari. Por quê? Ali precisava de dinheiro para reabrir as atrações, para pintar o parque, recontratar funcionário, enfim, tinha muita coisa para ser feita, e foi aí que eles entraram como investidores dessa etapa do parque. E assim, com eles investindo dinheiro no parque, eles tinham direito a algumas ações do parque ao longo do tempo. Então foi isso. Por isso que atualmente os donos do Hopi Hari são José Davi, Abdala e o Nuno, que é do IG. E aí, com o passar do tempo, teve alguns desentendimentos entre o José Davi e o José Abdala. Inclusive, o José Abdala foi proibido de entrar no parque por uma ordem judicial. E enquanto isso, o IG estava normalmente apoiando a presidência do José Davi. Com isso tudo, passaram-se 2 anos e 2 anos de mudanças reais no parque, coisas que eu vi com meus próprios olhos. E quem visitou o Hopi Hari pode comprovar isso, né? Sim, porque naquela época a gente viu o parque fechar, tava sem atração nenhuma, praticamente aberta. E aí em agosto de 2017 começou, né, já ali a retornar o parque com algumas atrações que fazia tempo que não tava aberta, né? Muito tempo. Sim, e aí voltou Evolution, voltou Electron, Rio Bravo não tava mais pago, lembra que vivia parada e nunca mais ficou parada. Enfim, várias reformas, né, no parque, várias a Buranga Escura, Hecatombe, Radicale. A pintura no parque, né, que foi muito bonita. Foi um trabalho bem legal, os eventos estavam muito bons também, né, Hopi Night, Hora do Horror. O cronograma de eventos era muito grande, de shows também, né? Sim, e aí que a gente chega agora, faltando apenas 2 brinquedos para voltar em operação, que é a torre, que já estava sendo feito o trabalho, e o Tocaia, que ainda não tinha uma previsão, mas existia a possibilidade. Não era uma grande atenção deles, justamente porque é um brinquedo assim que tá ali, mas não é tão aclamado assim, né? Então ele poderia ficar no segundo plano, mas faltava pouco para ter 100% do Hopi Hari de novo. Até o momento tem 98% das atrações funcionando. E é aí que a gente chega na última terça-feira, numa notícia que pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro que a gente estava aqui em casa e começamos a receber várias mensagens falando o José Davi foi destituído do cargo de presidente. A gente não tinha noção mesmo se isso era verdade ou não. E fomos atrás do parque. Isso, aí a gente entrou em contato com a assessoria, que confirmou a informação, até divulgou a nota primeiramente pra gente, a gente divulgou a situação. Onde a gente fez a live também de 1 hora, por isso que a gente está fazendo esse vídeo para vocês entenderem melhor essas informações e atualizar o que saiu agora. E aí, enfim, aconteceu isso, ele foi destituído do cargo, como a sua gestão saiu, para dar espaço a uma outra administração que acabou entrando no lugar.
E por causa disso, dessa mudança repentina de administração, os funcionários fizeram uma greve que aconteceu na terça, na quarta, na quinta e só foi resolvida nessa sexta, onde eles pediam o retorno do presidente José Davi ao cargo. E para que vocês entendam o motivo dessa greve, não é somente pela gestão do José Davi que os funcionários estavam fazendo as manifestações. Também pelo risco de uma nova gestão assumir o parque. Acho que eles têm o grande risco de acontecer o mesmo que aconteceu em 2016, né? Sim, justamente porque ficar sem emprego, ficar sem pagamento, ter condições ruins de trabalho. Porque o Davi ele passou essa confiança para os funcionários e também para o público, óbvio, que começou a voltar ao parque. Então, esse é o medo também. Sem o Davi, podia retornar todas aquelas coisas que aconteceu em 2016. E por causa dessa greve, o parque não conseguiu funcionar quinta-feira, nem sexta e nem durante todo esse final de semana. No meio dessa crise, de todas essas manifestações, que o José Abdala apoiou o José Davi como presidente do parque. Sim, e também foi citado que José Davi possui 5% das ações do parque, ou seja, ele também é dono e um dos acionistas do Hopi Hari. E no meio de toda essa crise, a gestão do José Davi expôs vários problemas que estavam acontecendo, algumas questões judiciais também. Isso, ele fez uma live, né, expôs essas coisas e explicou os motivos do que ele imaginava que tinha sido retirado da presidência. E a nova administração lançava notas e também respondia até pra mídia. Respondeu na Veja, no G1, através da gente também eles mandaram algumas notas e ficou esse jogo de informações contra e a favor no meio dessa crise com greve de funcionário. Então muita coisa complicada acontecendo no mesmo tempo. E esse acerto entre a nova administração e os funcionários aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho, lá na região de Vinhedo, onde os funcionários teriam um emprego garantido pelos próximos 90 dias e nesses 90 dias os funcionários seriam analisados cada um o seu desempenho. E depois disso é a vida normal que segue. E alguns pontos importantes que todo mundo precisa entender a partir de agora. O José Davi ele continua como acionista do parque, mas ele não manda mais no parque como antes, né? Isso, porque ele está fazendo parte do conselho administrativo, que ele tem 5% das ações, junto com o Abdala e junto com o Nuno. Quem agora vai mandar nos funcionários do parque, no dia a dia, nas questões, enfim, de eventos, etc., é o Alexandre Rodrigues, o novo presidente. E isso tudo foi explicado no parque no último sábado de manhã, juntamente com o José Davi, o novo presidente. Eles fizeram a transição do cargo e explicaram toda a situação. Inclusive, eles entraram num acordo, isso, né? Eles entraram num acordo onde esse novo presidente vai levantar as questões e vai ajudar, inclusive, a harmonizar a situação entre os três acionistas que, como vocês viram, tiveram desentendimentos nos últimos anos e meses. Presidente Alexandre, importantíssimo todos cuidarem dele, cuidando dele e da nova gestão, estão cuidando do parque. Que Deus ilumine o caminho de todos nós, que o país mais divertido do mundo fique sempre alegre e feliz com a sua avaliação em 9.4. Não podemos, vocês todos, por favor, manter a alegria para todos os visitantes e apoiando a gestão, porque é pela segurança de todos e para que possa ser feito o trabalho para que o parque, o nosso país mais divertido do mundo, esteja sempre em boas mãos, que é de todos nós. O Ale ontem estava lá, a Camila no TRT, e está feita a segurança lá, a cláusula de paz de 90 dias, e nesses 90 dias eu tenho certeza que vocês serão avaliados e com certeza todos ficarão depois desses 90 dias. Não tenho dúvida, pelo profissionalismo, pelo caráter, pelo comprometimento e pela alegria que vocês trazem ao nosso país mais divertido do mundo. Ale, essa é a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. E outro ponto bem importante, nesses últimos anos de recuperação do Hopi Hari, desde quando o José Davi assumiu o parque, a situação financeira do parque em si melhorou, mas não é o ideal ainda. Não. O parque está muito bom de estrutura, eles conseguiram recuperar praticamente todas as atrações, mas ainda precisa de muito trabalho para que ele renda bastante dinheiro, como qualquer empresa, né? Sim, exato. Por quê? Primeiramente, o parque ainda tem uma recuperação judicial em andamento. O que é? Tem todas as dívidas trabalhistas de, por exemplo, fornecedores, enfim, muita coisa envolvida, isso para ser pago, além das dívidas com o BNDES e da dívida com o Fundo Previve. Gente, mais ou menos isso dá uns 700 milhões de reais, entendeu? Então, assim, 700 milhões de reais você não recupera nem a pau em 2 anos. Então, tem muito tempo e muita coisa para acontecer para o Hopi Hari se tornar uma empresa totalmente rentável e com a sua imagem de marca recuperada no mercado. E é por isso que o parque precisa de estabilidade, precisa também de harmonia entre os 3 acionistas para que tudo corra bem, né? Isso, então por isso que eles têm que se entender agora. O Alexandre, que é o novo presidente, citou que ele vai auxiliar nesse entendimento, porque imagina, se você fica, por exemplo, essa situação que ocorreu, visitante não tem confiança para comprar ingresso para visitar o parque, isso mancha a imagem do parque para os fornecedores que não vão querer fornecer algo para o parque. Imagina, vou fornecer o meu produto, vocês não vão pagar porque de repente acontece sem algum uma problema. garantia, Exato. é difícil. Então é muito difícil, assim, dá muito
problema pro parque. Como a gente falou, esses 4 dias fechados, que era pra estar operando, eram 28 mil pessoas que eram pra passar pelo parque. Um dia de parque fechado, gente, já... E aí você imagina boca a boca que isso não acontece, o outro falando pro outro, Hopi Hari fechou de novo, e aí começa a trazer tudo aquilo à tona de novo. É bem complicado, então por isso que precisa dessa estabilidade que a gente citou. Fala o seguinte, o Davi, junto ao Abdallah, junto ao Ig, ao Nuno, eles continuam sendo dono do parque. Não mudou nada lá em cima. Existe um desafeto, alguma coisa que queiram dizer, qualquer outra coisa, mas isso é uma discussão que vai ficar entre eles. Eu estou para construir aliança entre eles, tá? E pretendo construir essa aliança o mais rápido possível, tá? Não tenho nenhum desafeto, admiro muito o Davi, ele sabe disso, não é para eu falar isso agora, tá? Tudo que aconteceu, que foi falado, foi totalmente contra informações. Todo mundo sabe que na guerra, primeiro que morre é a verdade. E agora respondendo às dúvidas que vocês têm perguntado muito pra gente. O José Davi, ele continua como presidente do parque? Não, gente. Como presidente não mais. Ele é membro do conselho de administração com 5% das ações. Então, além dele ser membro do conselho, ele é dono. Então, tudo que acontecer no parque, no sentido de visitação, de preço de passaporte, de repente trazer uma nova atração, que é mais eventos, enfim, isso é responsabilidade do novo presidente do Alexandre Rodrigues. O José Davi, o Nuno e o Abdallah mandam no José Rodrigues, entendeu? Então é assim que funciona. Deles, do conselho, passa pro presidente, o presidente passa pros funcionários. E essa é uma hierarquia de qualquer empresa. Sim, Beto Carreira é assim, gente, Termas é assim, Beach Park, enfim, qualquer uma funciona dessa maneira. E muito importante, quando é que o parque volta a funcionar? O parque volta a funcionar na próxima quinta-feira. Ainda não foi falado se vai acontecer essa última semana do Hop Night, que era para ter acontecido quando começou a greve. Eu acredito que sim, eles devem pular uma semana, finaliza o Hop Night e aí acabou esse evento, que era para ter terminado nesse último domingo, no dia 2 de junho. E a gente tem acompanhado todos os comentários que vocês têm feito por aqui, tanto no YouTube, nas nossas redes sociais, alguns até um pouquinho mal educados, mas tudo bem, a gente passa a faca. Mas o que acontece? Todo mundo tem um medo do risco dessa nova gestão, né? Porque é arriscado, tanto para os funcionários, até mesmo pelos visitantes, né? Sim. Que já conheciam a gestão anterior, que era do José Davi, tudo que ele fez pelo parque. Sim, e que muita gente tem um grande carinho por ele, né? E essa nova gestão, assim, eles estão começando agora, então eles não falaram quais são os planos, qual vai ser o cronograma de retomada de atrações, de eventos, então fica toda essa dúvida e o medo também do quê? De uma falência, de desvio de dinheiro, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas a gente tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente citar para vocês verem que o futuro do Hopi Hari não é tão escuro assim, esse negócio de vai fechar, etc. Então, apesar do José Davi não ser presidente do parque, ele ainda é um acionista e dono do local. Então, toda essa experiência que ele teve nos últimos 2 anos, com certeza ele vai ajudar a aplicar no parque. Sim, exatamente. Então, ele vai repassar essa experiência, ele vai poder mandar no trabalho do novo presidente, que é o Alexandre. Então, pensa, assim, esses medos que vocês têm e que foram citados na mídia, claro, de, assim, de repente acontecer um desvio, de repente acontecer desvio de dinheiro, falência, etc. Com o José Davi e o apoio do Abdallah, que ele já estava apoiando antes, imagina, os dois vão estar ali no conselho junto com o Ig e com o Nuno. Então, os dois vão ter acesso a balanço do parque, ao investimento. Se uma nova atração vier, gente, que é um dinheiro muito grande que sai do caixa do parque, eles vão ter que dar autorização pro presidente fazer isso primeiro, entendeu? O presidente não faz nada sozinho sem aprovação do conselho. Então, pensem, o José Davi, com o carinho que ele tem pelo parque, o Abdallah, pelo visto, apoiando ele, não vai acontecer isso. Eles vão querer que o parque prossiga, né, Fag? Mas com certeza, porque não é viável para ninguém que o parque vá à falência. Gera muito emprego, gera dinheiro, então é importante manter a empresa funcionando. O que acionista quer? É lucro, gente, é dinheiro. Então, para isso, o Hopi Hari tem que atingir esse nível para começar a dar retorno, que é o que eles querem, né? Então, acho que assim, nesse sentido, os fãs e tudo mais podem ficar um pouco mais sossegados nesse sentido. A única coisa é que o José Davi não vai estar no dia a dia no parque, como todos estavam acostumados. E só para finalizar esse gancho aí do conselho, o José Davi ele pode voltar como presidente do parque? Pode e não pode ao mesmo tempo. Sim. Toda essa situação já está na justiça, eles entraram, né, recorreram dessa decisão judicial, e de repente se eles ganham na justiça, ele volta ao parque. Se não, ele continua como acionista. Exato. E ele sempre vai estar lá no dia a dia do parque no sentido do conselho, de estar dando conselhos, etc. E também mandando no trabalho, né? Então, daqui pra frente a gente vai ver agora o que acontece com o parque, a gente torce pelo bem do Hopi Hari, porque perder mais um parque não dá, né, Fag? Não dá, é um parque muito importante de São Paulo. Muito importante, inclusive, por exemplo, com o Hopi Hari melhorando e trazendo novas atrações, recebendo mais visitantes, o Beto Carreiro vai se movimentar. Que é o que a gente sempre fala, a concorrência é muito importante. Os parques aquáticos, para vocês verem, hoje em dia é bomba, é nova atração todo ano. Os parques temáticos não tem isso, por quê? Precisa de concorrência. Então a gente torce pelo bem do Hopi Hari para nós visitantes podermos visitar, né? Com certeza.
E a gente espera que esse assunto tenha ficado um pouco mais claro para vocês. A gente tentou dar uma resumida dentro de tudo. Que é bem complexo. É bem complexo, bem delicado também, mas olha, não é o fim do mundo. Qualquer empresa passa por essas transições de presidente, de diretores. Tanto que os parques do Brasil também passam por isso. Nossa, o sim, Beto o Carreiro Beto já Carreiro, trocou gente várias do céu. vezes. É. Sei que não são na mesma proporção que aconteceu no Hop Hari, mas a gente torce pelo melhor, né? Sim, que o parque agora, daqui em diante, a nova equipe faça um bom trabalho. Como continue. estava sendo feito. Sim, porque tava muito bom e voltando às atrações e tudo mais. E continue, que volte a torre, que volte a tocar, que os eventos continuem a ser realizados, porque isso traz muito dinheiro. Quem pro acompanha parque. a gente aqui no trabalho vê o tanto de evento que a gente cobriu lá no Hop Hari. Sim, e traz muita gente. Então é isso, a gente torce pelo melhor do parque, pelo futuro do parque. E vamos ficar de olho agora, né? Acompanhar o que vai A gente acontecer. vai ficar de olho e aí? Cobrem o parque, gente. Se não Sim. estiver acontecendo as coisas, cobrem o Visitação, parque. exatamente. Mandem mensagem, sabe? Se alguma coisa não estiver boa, como por exemplo atendimento, qualquer coisa que vocês verem, tem que ser cobrado, tem que ser mandado, porque, como a gente falou, a administração pode mudar. Então, se essa equipe não apresentar bons trabalhos, bons resultados, vai ser alterado novamente, gente. E é isso que vamos aguardar pra ver. Então é isso. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela força pra gente trazer mais conteúdo pra vocês. E também segue a gente lá no Instagram, porque tudo isso que a gente já falou... A gente posta correndo lá no Instagram, gente, sempre. é o primeiro lugar que sai. Então segue lá, @refanbr. E muito obrigado, esperamos que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Vida longa, Hop Hari.